do emprego agora. Você que está nos assistindo, já participou de alguma entrevista de emprego online? Pois é, essa é uma tendência, né, que as empresas devem usar cada vez mais. Mas é importante ficar atento às dicas para mandar bem e conseguir a tão esperada vaga de emprego. O Thiago Pires, ele conta pra gente. 11,9 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com o IBGE, esses números são do primeiro trimestre de 2022. Com a melhora nos índices da pandemia, a retomada do mercado de trabalho volta a aquecer aos poucos e é preciso estar preparado para tal. Depois de se candidatar à vaga, vem a esperança de ser chamado para uma entrevista de emprego. Mas o que antes acontecia de forma presencial, a pandemia fez com que elas acontecessem de forma virtual, online. E mesmo com os avanços no combate à doença, as empresas de RH estão preferindo fazer da mesma forma. A tendência ela é manter, até porque economiza muito tempo do recrutador e também do candidato, né, com deslocamento, com gastos do candidato. Então, isso agiliza muito todo o processo seletivo, né? E você consegue ter uma visão do candidato da mesma forma como se ele tivesse pessoalmente. Exatamente. E quem já teve a oportunidade de participar de uma entrevista de emprego sabe bem como é. Primeiramente, eu tentei mais bem arrumado, assim, né, para já causar uma boa impressão. E elaborei bem meu currículo, principalmente, que eu procuro sempre manter a seriedade e a profissionalidade, né? Foi tensa, mas graças a Deus deu tudo certo, tá certo? Eu treinei em casa, na frente do espelho. Geralmente eu pesquisei em sites, perguntei também a colegas próximos como é que foram as entrevistas deles. E geralmente a gente sai perguntando, né? Sempre tem alguém por perto que já fez entrevista e sempre estão dando aquela dica boa. A gente fica um pouco ansioso pro momento ali, mas e a preparação é aquela lidinha básica no currículo ali, uma roupinha apresentável, preferência cabelo cortado, porque a primeira impressão é aquela que fica, né? A primeira impressão é a que fica. E assim como a entrevista presencial, a online segue os mesmos padrões. E por isso é tão importante seguir algumas dicas. Que você vai avaliar a postura, a linguagem, então você consegue ter o mesmo tipo de avaliação como se fosse presencial. Alguns aspectos comportamentais, talvez a gente não consiga perceber assim, de uma forma tão nítida, mas a gente consegue perceber se ele preparou o ambiente, se ele está no ambiente adequado, se ele conseguiu, né, estar num local silencioso, preparado, com um ambiente visualmente bacana para ele poder fazer essa entrevista, né, sem interrupções, sem muitos barulhos, né? Às vezes o barulho vai acontecer, mas isso faz parte da entrevista online. Cuidar do visual e do ambiente. Dicas importantes aí para ter sucesso na entrevista. Mas Francine, diante de centenas de entrevistas online feitas até hoje, conta aí um exemplo que não deve ser seguido. Conta aí, vai, conta. O que não deve ser feito é estar no ambiente bagunçado, por exemplo, né? Uma entrevista que aconteceu de um candidato que ele estava sentado na cama, no quarto da filha, na cama da filha que estava totalmente bagunçado, né? Então a gente via que ele estava desconfortável, que tinha travesseiro jogado, que tinha brinquedo jogado. Então, assim, ele não teve uma boa escolha, ele não se preparou, né? E infelizmente a gente vai avaliar se essa pessoa cuidou, qual é o cuidado que ele tem? É o mesmo cuidado que ele vai ter na empresa, com a equipe dele, né? Com as coisas dele. Então, será que ele vai ter esse mesmo cuidado? Nesse caso, o candidato com um bom currículo perdeu uma grande oportunidade. Então, fique atento aí a algumas dicas que a Francine selecionou para você que vai participar de uma entrevista online. Ambiente preparado e organizado. Pô, é o mínimo, né? Pontualidade. Só o que faltava te atrasar para a entrevista, né? Vestimenta. Capricha na beca. Testar o seu equipamento, conexão da internet. Pô, não vai falhar logo nisso, né? Ler o currículo antes para lembrar de todos os pontos fortes. Tarefa básica e de casa, né? E a entrevista pelo WhatsApp pode, mas segue a mesma regra do online, do notebook também. Bom, dicas dadas, agora é com você. Vai lá e arrasa. Lembrando sempre que... A primeira impressão é tudo, é muito importante. Ela é impactante. Então é muito importante não só ter um bom currículo, mas como ter um bom comportamento, um nível de atenção mais elevado nessa hora, né? Que vai valer a pena você, né, cuidar disso, cuidar desse ambiente para dar certo.